Jesus, que bênção, mais uma vez, nós estarmos ingressando um novo módulo dentro do nosso estudo da Palavra de Deus. A nossa aula de hoje, ela vai tratar do assunto da teologia do Antigo Testamento. Nós vamos começar o nosso estudo, em algumas aulas, com teontologia, o estudo da pessoa de Deus. E nós vamos mergulhar depois neste assunto que é a teologia bíblica do Velho Testamento. Nós vamos buscar entender o que é a teologia bíblica, nós vamos também buscar entender o que é a revelação bíblica, o que é a inspiração bíblica, a história da redenção e o que é de fato o tema do nosso assunto que nós estamos estudando nesse próximo módulo do IBP, dentro do nosso módulo avançado. Então, meus irmãos, nós vamos começar falando um pouco de teontologia, para que a gente possa fazer um breve comentário sobre a teontologia. Nós não vamos especificar, porque o nosso foco nesse módulo é a teologia do Antigo Testamento. Mas não tem como nós começarmos a falar sobre teologia do Antigo Testamento se nós não dermos, pelo menos, uma introdução naquilo que é a teontologia, o estudo de Deus, o Pai. Então, eu tenho aqui alguns comentários, a gente vai estar passando para os irmãos. E dentro do nosso curso, de suma importância, nós fazemos essas distinções da teologia sistemática, da teologia teleológica, da teleontologia, da teontologia, melhor dizendo, para que a gente possa ter assim algumas especificações pontuais daquilo que de fato nós estamos vendo. Esse novo módulo que estamos iniciando a partir dessa nossa aula, ela tem por princípio verificar o que é a teologia bíblica. Mas para isso a gente precisa de fato ter uma pequena imersão na teontologia. Teontologia é a matéria sistemática, que está dentro do campo da teologia, mas de uma forma mais sistemática, que aborda as questões relacionadas ao ser de Deus e às suas obras. Teontologia vem do grego e é formado por três vocábulos. Theos, Deus, ontos, ser, e logos, palavra ou lógica. Daí o significado de teontologia dizer respeito ao estudo do ser de Deus, o estudo da pessoalidade de Deus. Portanto, a teontologia é a teologia primariamente dita. É a doutrina de Deus. As pessoas falam de Deus o tempo todo, mas a questão é que nem sempre o que as pessoas pensam sobre Deus condiz o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, realmente diz a respeito de Deus. Muitas vezes os homens eles idealizam um Deus pequeno, um Deus com o D minúsculo, que nada tem a ver com o Deus que é revelado nas Escrituras. Então, a teontologia ela trata de apresentar um conjunto de dados organizados acerca do que a Bíblia realmente diz sobre quem é Deus e quais são as suas obras. Qual é a importância da teontologia? Sem dúvida, ela é tida como uma questão de maior importância para a nossa compreensão. Ela é fundamental para a fé cristã, porque está relacionada à pessoalidade de Deus, à natureza de Deus. Embora Deus seja incompreensível, ele também é cognoscível. Isso quer dizer que, embora nós não possamos compreender Deus exaustivamente, o ser de Deus, visto que nós somos umas criaturas finitas e mortais, e também imperfeitos, o Senhor Deus, ele é o nosso Criador. Portanto, ele é perfeito, ele é infinito. E nós só podemos conhecê-lo porque ele mesmo se revelou de si próprio para nós. Nós só conhecemos a Deus porque ele, Deus, revelou de si mesmo para nós.
E essa autorrevelação divina nos é dada através das Escrituras. Na teontologia, isso é chamado de revelação geral ou revelação especial. Então, teontologia não se trata de um descobrimento de Deus por parte do homem, mas do estudo do conhecimento que o próprio Deus, de forma graciosa, ele resolveu prover o homem acerca da sua pessoa. Nesse sentido, embora jamais possamos obter todo o conhecimento sobre Deus, a porção que ele decidiu nos revelar é perfeita e suficiente para nos instruir acerca de tudo que é importante para nós termos um relacionamento com Deus, com a sua pessoa. A teontologia é fundamental para o estudo teológico. Como nós vamos estar estudando a respeito da teologia do Antigo Testamento, é fundamental nós termos essa visão teontológica. Sem a compreensão adequada acerca do caráter e da natureza de Deus, é impossível compreender as outras doutrinas bíblicas, as outras doutrinas de forma correta. Afinal, como nós podemos entender as obras de Deus e a forma como ele se relaciona conosco, se tivermos um entendimento distorcido e equivocado sobre quem é Deus? Por isso é de suma importância nós estarmos atentos a essa grande verdade. Por esse motivo é que, não raramente, e isso ocorre de maneira assintosa, muitas vezes, que há muitos erros teológicos que ocorrem em outras matérias e que são, na verdade, resultantes de erros cometidos no campo da teontologia. Um exemplo prático, por exemplo, aqui é o pensamento universalista, que acredita que, no final das contas, todas as pessoas serão salvas, visto que, supostamente, né, a ideia de pessoas condenadas ao inferno, ao sofrimento eterno, não combina com um Deus que é amoroso. À primeira vista, o erro parece, né, coerente, mas o erro aqui dos universalistas, ele é um erro de caráter soteriológico, já que eles adotam, né, uma soteriologia que é incoerente com a doutrina bíblica da salvação, que indica a bem-aventurança eterna dos redimidos e a condenação eterna dos ímpios. Em uma última análise, o erro dos universalistas é, antes de tudo, teontológico. Os universalistas, eles erram ao falar da doutrina da salvação porque eles falham em entender que a Bíblia diz acerca de Deus e dos seus atributos, visto que Deus ele é totalmente amoroso, mas também é totalmente justo e santo. Por isso, essa pessoalidade, ela faz com que, dentro do seu caráter divino, Deus não tolere o pecado, não tolere essa condição degradante do homem por causa da sua justiça. Os principais temas da teontologia que nós podemos citar é a existência de Deus, o relacionamento de Deus com o mundo criado, e aqui entra algo que é interessante, que é a imanência de Deus e a transcendência do Senhor Deus, que ele dá de si mesmo. Transcendente é o que está aqui no plano físico, imanente é o que está no plano superior aonde Deus está. E Deus se relaciona nesses dois planos, tanto o plano espiritual, onde ele está, e no plano terreno, que é o plano físico, onde nós estamos. A teontologia também busca o conhecimento de Deus, e apresentar a unidade de Deus, embora sendo um Deus trino, um Deus triuno, é um Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas é um só. Mostra também dentro da teologia, né, essa distinção da Santa Trindade, né, da Santíssima Trindade, como preferir, a pessoalidade do Filho, a pessoalidade do Espírito Santo e a pessoalidade do Pai. Mostra os atributos da divindade, os atributos de Deus, os nomes de Deus, que vai ser também assunto da nossa aula, os decretos de Deus, as obras de Deus, a providência de Deus no governo e no sustento do mundo criado. Então, nós vamos ver a pessoalidade de Deus no decorrer da história.
estudar teontologia é algo maravilhoso e fundamental para todo cristão, pois o crente verdadeiro tem prazer em conhecer mais e mais sobre quem é o Deus a quem nós servimos. Nesse sentido, os temas que serão abordados na teontologia trazem implicações práticas para a vida cristã diária. Nós podemos entender que a teontologia é sumariamente necessária para que o teólogo, para que o estudante da Bíblia, o estudante da teologia, possa também compreender a pessoalidade desse Deus tão grandioso, que é o que nós vamos buscar mostrar dentro da teologia bíblica, que é do Velho Testamento, que é o nosso foco durante este módulo. E o ponto de partida desse estudo é a definição da teologia bíblica, que pode ser explicada da seguinte maneira: estudo da revelação pessoal de Deus, progressivamente desenvolvida em palavras e na história do Antigo Testamento, centralizando o seu propósito na redenção da humanidade perdida. Esta é a tônica, né, da teologia bíblica. Há algumas importantes verdades sobre a Bíblia e são fundamentais para qualquer estudo, e eu gostaria de aqui elencar algumas dessas verdades, pelo menos 7. A Bíblia é a palavra de Deus. E a base de qualquer curso de teologia ou crença na Bíblia, como a palavra de Deus, ela é fundamental. Segundo o escritor aos Hebreus, Deus falou aos pais, né, falou a Israel pelos profetas. E para nós outros, ele falou na igreja primitiva pelo Filho, e a nós outros agora ele fala pela sua palavra, pela sua inerrante palavra, que a Bíblia no Antigo Testamento era, e agora ela continua sendo a palavra de Deus. Então nós temos nas nossas mãos o documento histórico da revelação de Deus. Nós temos as palavras de Deus contidas neste livro sagrado que está ao alcance da sua mão. Quando você escreve uma carta, esse hábito não se faz mais, né? Hoje em dia nós temos aí os veículos de comunicação mais rápidos, como o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, os veículos de tecnologia. Mas antes que houvesse essa tecnologia, havia o hábito corriqueiro de se comunicar entre as pessoas através de cartas. E essas cartas eram remetidas pelo correio, às vezes demoravam dias para chegar. O que eu estou tentando mostrar é que, embora a carta tivesse um sentido de comunicação, ela também tinha um sentido de pessoalidade. Ora, eu escrevendo uma carta para os irmãos. De quem é que escreveu a carta? Fui eu. De quem são as palavras? Minhas. Também é a palavra de Deus, que é a carta revelada de Deus aos homens. Ele escreve de si mesmo para revelar-se de si mesmo a nós, meros mortais. A Bíblia, ela é também progressiva. Eu estou mostrando algumas verdades. A primeira verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda verdade é que a Bíblia, ela é progressiva. O que é isso? Deus falou através de diferentes homens em diferentes etapas da história e é um único registro bíblico. Embora nós saibamos disso, dentro da nossa matéria de bibliologia, que ela foi escrita num período de aproximadamente 1.500, 1.600 anos, e por mais de 40 autores, ela não perde o seu sentido original. Ela tem uma visão progressiva. Ela começa lá no Monte Sinai, com Moisés, e vai encerrar com o apóstolo João na ilha de Patmos, e ela tem uma progressão. Ela tem uma mensagem que vai sendo lapidada, e de maneira alguma ela se torna uma mensagem incoerente, mas ela se transforma numa palavra coesa, numa palavra
que se amolda, que se transforma progressivamente até trazer o conhecimento pleno da revelação divina para os homens. A Bíblia também é a história verdadeira. Como já disse, ela é o documento histórico, o registro histórico da humanidade. A Bíblia, ela é a história verdadeira. E a teologia bíblica se baseia de fato na progressão histórica dos escritos do Antigo Testamento. Do Jardim do Éden até a Terra Prometida, há um desdobrar exato, com exatidão da história de Israel, e nenhuma outra nação tem esse registro histórico tão acessível como a nação de Israel. Portanto, o Antigo Testamento não é uma coleção de fábulas, não é uma coleção de histórias da carochinha, mas sim é um registro histórico, são fatos verdadeiros, documentados, e eles mostram, né, a maravilhosa a criação de Deus, mostram o período do êxodo dos israelitas, mostra a dispersão e a restauração da nação de Israel, e isso como acontecimentos históricos genuínos que são atestados veridicamente através da arqueologia. Uma outra verdade relativa à Bíblia é que a Bíblia ela é uma mensagem unificada. Embora Deus tenha falado de muitas maneiras no decurso da história de Israel, é necessário enfatizar que desde o início Deus transmitiu uma só mensagem para o povo de Israel. Há uma união de conteúdo do Antigo Testamento que só pode ser explicado pela providência de Deus. É por isso que a gente não estuda a teologia de Moisés, ou a teologia de Isaías, ou a teologia de Esdras. Pelo contrário, o objeto do estudo é a mensagem de Deus, conforme ele, Deus, quis que ela fosse transmitida e registrada pelos homens. Por isso que a Bíblia ela tem uma mensagem unificada. Aquilo que eu falei para os irmãos, que ela é coesa, mesmo depois de mais de um milênio para ser concluída, e também escrita por mais de 40 autores sagrados, inspirado pelo Espírito de Deus para a revelação divina, ela tem uma mensagem unificada. Ela não tem erros nas suas exposições. Uma outra verdade bíblica é que ela caminha para uma conclusão. Não se pode esquecer que o Antigo Testamento segue em direção a uma conclusão específica. Os povos do Antigo Testamento, né, e os povos antigos consideravam que a história era um ciclo interminável. E o povo de Israel, no entanto, tornou-se consciente por meio da mensagem de Deus que assim como a história teve um início no Éden, também ela culminará, ela terminará no triunfo do Messias e na instituição de novos céus e de nova terra. E o alvo da Bíblia, mais uma grande verdade da Bíblia, é revelar a pessoa de Deus. É revelar esse Deus maravilhoso que quis se revelar. Nós temos aí várias histórias verotestamentárias a respeito de Abraão, a respeito de Moisés, a respeito de Davi, a respeito de personagens do Velho Testamento. São livros também extra-bíblicos, documentos factuais que estão evidentes e que mostram que esses personagens de fato existiram. É claro, tem um valor histórico inestimável, mas o alvo, o objetivo do Antigo Testamento é revelar Deus ao homem. Há uma revelação gradativa de Deus. E o Antigo Testamento ele vai mostrar aí o objetivo de Deus na sua pessoalidade dirigida de fato à humanidade. E é impossível nós conhecermos a Deus se não lermos aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo lá no Antigo Testamento.
nós vamos ver, a princípio, Deus, de forma harmônica, ele tendo prazer na viração do dia, vir conversar com o homem, em vir falar com o homem, a coroa da sua criação. Este relacionamento, essa intimidade que Deus tinha com o nosso primeiro pai, Adão, essa comunhão, ela era fantástica. Se nós pudéssemos, na nossa pequena mente, imaginar como era essa aparição de Deus para Adão, fica no campo, né, da pessoalidade. Cada um imagina do jeito que como foi, como era essa manifestação da divindade com Adão. O certo é que Deus vinha falar com o homem. Depois da queda, este elo de relacionamento ele foi quebrado. Mas Deus não desistiu de nós. Deus procurou meios, métodos, para que ele, Deus, fosse conhecido pelos homens. E ele mesmo foi se encarregando de revelar métodos para a sua revelação. Ele vai aparecer para os patriarcas. No período patriarcal, ele vai se mostrar grandioso. Depois nós vamos ver a revelação de Deus no Monte Sinai, quando ele mesmo desce novamente para um povo escolhido, a nação de Israel, a quem ele, Deus, fez uma promessa, ele fez um juramento para o seu amigo. Hoje nós temos essa revelação, Abraão, um dos patriarcas. Enfim, Deus vai se revelando gradativamente, até que ele mesmo se manifesta na pessoalidade de Jesus, seu filho, e nos faz carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, para que nós hoje nós tivéssemos esta grandiosa redenção. Enfim, o alvo da Bíblia é revelar a Deus. No Velho Testamento é o objeto do nosso estudo, então nós vamos até o período dos reis, até próximo da diáspora, até a formação mais exatamente do Estado de Israel, para que a gente possa entender como era essa pessoalidade, essa revelação bíblica da pessoa de Deus naquele período. E uma outra importante verdade da Bíblia é que Deus somente ele pode revelar de si mesmo. A nossa mente humana, ela é diminuta, nós não temos a menor condição de compreender a dimensão, o tamanho, a grandeza desse Deus que mostra-se tão poderoso, mostra-se tão grandioso, a ponto de que nós não temos a condição de compreender os seus meios pelos quais ele se revela. Notem que inúmeras religiões no mundo, ali nesse princípio salutar, esse princípio básico de religiosidade, que eles buscam também uma divindade. Observe que em aulas passadas eu já mostrei aos irmãos que esta busca do divino está intrínseca ao homem, ela é inerente ao homem. O homem já nasce com essa lacuna espiritual. E aí os homens, eles vão buscar o conhecimento de Deus a seu próprio mérito, a seu próprio conhecimento. Mas a revelação geral da natureza, ela nos deixa sem desculpa no tocante à existência de Deus. Porque a natureza mostra a Deus, a natureza revela a Deus, como já discutimos em aula presencial, e a Bíblia é a revelação de Deus. Nós temos hoje esse privilégio, e quanto mais nós estudamos da palavra de Deus, quanto mais nós nos debruçamos sobre o estudo da Bíblia Sagrada, mais nós vamos entender e compreender de Deus e do que ele deixou a seu respeito. O que é a revelação bíblica? Revelação bíblica é a atividade pelo qual Deus transmite afirmações verdadeiras a algumas pessoas, permitindo que elas fossem registradas
mostrando a sua mensagem, a mensagem de Deus. Nesse estudo, o que é a revelação bíblica, ela tem dois aspectos e é nisso que a gente vai focar aí, se você estiver me acompanhando, na página de número 18. O primeiro aspecto é a revelação, ela é uma comunicação da parte de Deus. Ela é o resultado, né, do agir de Deus. Como o nosso livro diz, que a revelação divina não é um resultado da capacidade humana ou um valor pessoal. Mostra que dois profetas do Velho Testamento, Isaías, mostrando sua mensagem contundente contra os pecados de Israel, e ele fez só isso por causa da vocação divina. Lá em Isaías 6, a gente tem aí essa revelação dessa manifestação, dessa revelação da divindade. E também o profeta Jeremias, que foi dito que o Senhor o escolhera para ser profeta antes mesmo dele nascer. E essa leitura do livro de Jeremias, ela traz aí a expressão muito corriqueira dentro desses livros proféticos, que veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Então, é a manifestação, é a revelação de Deus para o homem, é a comunicação, o diálogo, né? A revelação de Deus. Deus vai se mostrar aos profetas nesse sentido. Veio a mim a palavra do Senhor Deus, e o Senhor falou, assim disse o Senhor. E nós vemos isso não somente nos livros do profeta Isaías e Jeremias, mas principalmente nos livros do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, os chamados profetas maiores. Também existe essas mesmas revelações da parte de Deus, essa tônica, né? Essa comunicação, essa revelação para com os profetas menores. E veio a mim a palavra de Deus, assim falou o Senhor. E ele vai escrevendo, o homem vai escrevendo pela inspiração divina. Um segundo aspecto a ser observado aqui na revelação bíblica é que a revelação ela é encontrada em palavras e atividades de Deus. Como é que se dá isso? Deus age na história. Por exemplo, o êxodo, né? A saída de Israel do Egito para Canaã. Ela foi um evento histórico. É um evento inegável, porque existem registros históricos não somente na palavra de Deus, mas também registrado em outros escritos, né? Nós vamos encontrar dentro da arqueologia inúmeros achados arqueológicos que mostram esse período do êxodo no Egito, naquela região do Oriente Médio, do Oriente Próximo, antigo. Enfim, o evento se faz seguir pela interpretação divina do seu significado. Deus proveu ao fato uma explicação. Deus mostrou seu propósito. Quando Deus chamou a Abraão, ele asseverou, ele garantiu a Abraão, olha, a sua semente será cativa em terra estrangeira por um período tal de 400 anos, que foi o que ele expôs, mas depois eles iriam assumir uma terra que manava leite e mel. E esse projeto de Deus, ele veio a cabo, e todo esse plano, esse projeto que durou séculos, atravessou os séculos, ele é registrado, ele tem um documento de registro. Uma prova disso, se você for observar, é o Salmo de número 78. Se você puder dar uma olhadinha no Salmo 78, você vai ver como ali há um processo da revelação de Deus, que é da atividade do Senhor Deus, exatamente como estamos conversando. Então, Deus se revela ao homem através de ações e de palavras. E este é o ponto máximo, né? O clímax, o ponto nevrálgico, por assim dizer, da revelação bíblica. As grandes declarações da verdade bíblica a respeito da misericórdia, do amor de Deus, fazem com que os leitores da Bíblia rendam graças ao Senhor, porque isto revela como ele é realmente, e não como os homens pensam que Deus é. Porque uma coisa a ser observada é aquilo que Deus mostra de si próprio.
E outra coisa é aquilo que eu penso da pessoa de Deus. A minha mente, ela pode, com certeza, me enganar. Mas Deus não. Deus, ele se mostra poderoso, grandioso, maravilhoso, como nós vamos descobrir. O que é a inspiração bíblica? É a próxima pergunta. E eu até grifei aqui, na página 19 do nosso livro, que a melhor definição para a inspiração bíblica são as palavras que foram ditas pelo B.B. Warfield, um inglês, e ele escreve que a inspiração é uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados pelo Espírito de Deus, cuja virtude, seus escritos, são considerados de integridade divina. Ou seja, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos definir aqui essa inspiração bíblica desenvolvida em 3 aspectos, em 3 subtítulos. O primeiro é que a inspiração bíblica significa que ela é o sopro de Deus. Eu até quero fazer uma correção aí nesse parágrafo, porque o autor, quando escreveu, diz que é Timóteo que escreve essas palavras. Na verdade, é o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Então, essas palavras são de Paulo, e não de Timóteo. Segunda de Timóteo 3,16, que toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Então, essa palavra inspirada aqui é o sopro de Deus, porque ele vai usar uma palavra grega, que nós vamos usar como theopneustos, e como estudantes do grego, a gente sabe que esse pneustos, né, esse pneu, é ar, é o sopro, é o fôlego, é de onde vem a palavra pneumática, pneu, porque é constituído de ar. Então, theopneustos, Deus, pneustos, sopro, o vento de Deus. A inspiração provém aí pelo sopro de Deus. Uma outra definição da inspiração bíblica está em 2 de Pedro, capítulo 1, os versos de 19 a 21. Eu até gostaria aqui de acompanhar com os irmãos na Bíblia, e eu estou com aqui ao alcance da minha mão, que essa revelação de Pedro, ela é fantástica. É o próprio Deus revelando de si mesmo, né? Não deixando de observar que a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, ela é uma só. Há uma pessoalidade, né? É um livro único. Então, nós não temos, como estamos estudando o Velho Testamento, nós também não podemos desprezar o Novo. Bom, 1 de Pedro, capítulo 1, os versos de 19 a 21, diz assim. 1 de Pedro, só para confirmar aqui, meus irmãos. É segunda, melhor dizendo, não é primeiro. Aí eu li um texto errado aqui. É 2 de Pedro, capítulo 1, de 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. É Pedro se referindo à igreja do Senhor. Ele escrevendo aos irmãos que estavam, dispersos, os irmãos da dispersão. E ele vai escrever esta grande verdade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é uma forma revelada, conforme nós já sabemos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Em vosso coração. Corações aqui está errado, né? É vosso coração porque a gente só tem um coração, não tem 2. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a inspiração significa que os escritores da Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo. Terceiro, a inspiração significa que a Bíblia possui autoridade e a autenticidade de Deus. A Bíblia, ela é autêntica porque ela contém a verdade de Deus. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsemane,
na oração sacerdotal que ele faz ali no capítulo 17 de João, João 17, 17, Jesus vai pedir ao Pai que nos santifique na verdade, porque a palavra dele é a verdade. Então nós conhecemos de Deus pela revelação que ele, Deus, graciosamente nos revela. Se a palavra de Deus é verdade, nós, como amantes da Escritura, devemos levar adiante e, sobretudo, aplicar na nossa vida as verdades da palavra de Deus, para o crescimento da nossa vida pessoal e também, claro, né, o nosso ministério, aquilo que nós recebemos do Senhor, e queremos que isso seja feito com graça, com primazia. E agora, quais são as consequências dessa verdade? Página de número 20, se você estiver me acompanhando. Primeiro, a Bíblia ela é uma unidade, como eu disse há pouco para os irmãos. Ela tem uma singeleza de propósito. Ela não pode ser dividida entre velha aliança e nova aliança. Não, as duas alianças formam um pacto só, um testamento só. Embora tenha essa divisão de forma teológica, mas ela é a palavra de Deus, então ela é única, ela tem essa unidade. Segundo, a Bíblia ela é logicamente comprovável. Se ela é comprovável, qual é o objeto que comprova essa sua legitimidade? A arqueologia. A ciência da arqueologia comprova a eficácia e a existência real da Bíblia. Porque há registros arqueológicos de que a Bíblia ela é real. Diferentemente, por exemplo, eu vou aqui fazer aqui uma expressão para mostrar aos irmãos essa distinção. Existe aí o livro de Nefe, o livro que é o livro máximo dos Mormons. Nesse livro que o anjo Moroni revelou, né, as palavras de Nefe, ela mostra algumas civilizações que são pré-colombianas e que estão ali na América. Eles vão pregar que Jesus, antes de ser assunto ao céu, quando saiu lá de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, antes de chegar na glória, ele deu fugiu da rota e ele veio às Américas para evangelizar os povos pré-colombianos. Aquelas nações, né, os lemanitas, enfim, aqueles povos que estão registrados no livro do anjo Moroni, ou do outro evangelho de Jesus Cristo, conforme eles apregoam, essas civilizações antigas, elas não têm documentalmente nenhuma veracidade, porque a arqueologia não encontra essas civilizações, nunca encontrou os vestígios dessas civilizações. Então há uma incongruência, há uma incoerência, não há registro documentável. Diferentemente da Bíblia, que é um livro muito mais antigo, ela tem a sua inspiração divina, ela tem uma motivação da pessoa do Espírito Santo, que inspirou os autores, e ela tem um registro documentário extra-bíblico, que é a arqueologia. E a arqueologia mostra isso. E a cada dia os homens vão descobrindo textos básicos, textos bíblicos. Ora, a maior descoberta da Bíblia são os achados lá de Qumran. Lembra? Que bênção! Então, nós temos hoje o registro histórico, porque Deus proveu guardar por mais de 1.200 anos, de uma forma gloriosa, os seus escritos inspirados, para que hoje nós, homens da modernidade, tivéssemos o conhecimento da pessoalidade, da divindade, da sua existência e da revelação de Deus de si mesmo. Portanto, a Bíblia ela é verdadeira. Ninguém que já se submeteu pela fé à verdade das Escrituras foi decepcionado ou derrotado. A Bíblia é, de fato, a genuína, autêntica palavra divina, palavra de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos ser sábios. O tempo das nossas aulas não pode ser muito escasso, não pode ser muito, ou melhor dizendo, não pode ser muito prolongado, porque a nossa aula vai se tornar maçante. Então, nós vamos observar aqui
aquilo que já nos foi passado, né? A nossa aula ter aí uma média de 40 minutos, até no máximo 45, para não se tornar exaustiva aos irmãos. Mas nós temos esse livro em mãos, né? Nós temos aí a Teologia do Antigo Testamento, um manual de estudos. Eu já disse em sala de aula aos irmãos, e torno a repetir, que estes livros que nós estamos usando agora, dentro do nosso, né, da nossa graduação aqui do IBP, são livros autodidatas. Eles nos levam ao conhecimento. Nas nossas aulas, a gente só vai estar passando, né, alguns pontos, alguns tópicos, trazendo maior conhecimento, porque este livro não é o supra-sumo, né, não é toda a verdade revelada sobre o assunto da teologia do Antigo Testamento. Então, nós temos muitas informações a passar para os irmãos. Então, como a gente tem aqui um roteiro, dentro desse roteiro a gente vai seguindo por este caminho, mas sempre mostrando a beleza que existe nos escritos em redor, né, pelo caminho. Então, nós vamos, na nossa próxima aula, voltar mostrando a história da redenção, né? Como é que se dá a história da redenção, o tema central do nosso estudo, e nós vamos fechar a nossa matéria com esse propósito. Então, os irmãos vão ficar aí com o que é a história da redenção, mostrando aí as alianças que Deus fez com Israel, o agir de Deus, e nós vamos ver como o nosso Deus ele trabalha, como ele é um Deus que escreve a história. Isso é que é gostoso aprender. E nós vamos ver isso no decorrer da nossa próxima aula. Que os irmãos tenham um excelente dia de trabalho, que os irmãos sejam guardados pela poderosa mão de Deus, para que esse flagelo terrível que é a Covid-19 não alcance os irmãos, nem tampouco alcance a casa dos irmãos, que essa praga não chegue na tenda do povo de Deus. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, e, sobretudo, que Deus, através do seu Espírito, lhes abra o entendimento para estas grandes verdades da Bíblia, para que eu e você, juntos, podemos ser útil para o reino de Deus. Deus abençoe a todos.